Olá, muito prazer e muito bom dia. Eu sou Alexandre Gomes e esta é a sua TV Opinião, canal 40, transmitindo para toda a cidade de Piracicaba e região. E a partir deste momento, entra no ar o Opinião Agora, um resumo com as principais notícias do dia e, claro, muita informação e prestação de serviços para você. Opinião Agora, a edição desta quinta-feira, hoje o dia 2 de maio. E daqui a pouquinho, em nosso programa, nós iremos receber a visita do secretário municipal do Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba, o senhor Sérgio Fortuoso. Daqui a pouquinho um bate-papo sobre a questão do primeiro emprego, a qualificação profissional, como é que está a questão da mão de obra na cidade de Piracicaba. Mas antes de iniciarmos esta conversa, esse bate-papo com o secretário, vamos então a alguns dos principais assuntos que já são destaques na imprensa local, que já estampam os jornais da cidade de Piracicaba e região. Eu quero trazer para você alguns dos principais destaques do Jornal de Piracicaba. O Jornal de Piracicaba, edição desta quinta-feira, 2 de maio, tem a seguinte manchete: homem é morto na Nova Suíça e número de homicídios vai a 25. Um autônomo de 29 anos foi morto a golpes de facão depois de sair de casa na rua Arnaldo Amstalden, no bairro Nova Suíça, por volta das 11 horas da noite de anteontem. Adriano Robson Bueno de Almeida estava acompanhado de outro autônomo de 18 anos com quem ele teria um relacionamento homoafetivo. O Jornal de Piracicaba apurou que momentos antes do assassinato, as vítimas saíam de carro quando foram surpreendidas por suspeitos que efetuaram vários disparos contra as vítimas. O Jornal de Piracicaba também destaca que a Polícia Militar apreende 120 tijolos de cocaína. As polícias militares rodoviárias de Piracicaba e de Rio Claro apreenderam 120 tijolos, 90 de pasta base de cocaína e 30 tijolos da droga, embalados para a venda, que estavam escondidos em um fundo falso e na lateral de uma Hyundai Santa Fé prata, vinda de Cuiabá, Mato Grosso. O veículo foi interceptado em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luiz. E o Jornal de Piracicaba também destaca o evento de 1º de maio. 1º de maio comemora 31 anos com festa, que trata do bairro 1º de Maio, na cidade de Piracicaba. Os 31 anos do bairro 1º de Maio foram comemorados ontem com festa, uma alusão, evidentemente, à data do trabalhador, do Dia do Trabalho. A 4ª edição do projeto Lazer no Parque, desenvolvido pela CELAM em parceria com outras secretarias municipais, reuniu aproximadamente 2.500 pessoas da região com atividades esportivas e de recreação gratuitas. Vamos agora com alguns dos principais assuntos do jornal A Gazeta de Piracicaba. A Gazeta traz em sua manchete: Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí entra em estado de atenção. É a questão do PCJ, hein? O início do período de estiagem já provoca reflexos nos reservatórios do Cantareira, que estão operando com apenas 65% da capacidade. E já pede aí um nível de atenção, O jornal A Gazeta de Piracicaba também traz um destaque para o esportes, traz aí as informações do Corinthians, que perdeu ontem para o Boca Juniors. Eu não sei se o secretário é corintiano ou não, depois nós vamos perguntar, mas o Corinthians não foi bem ontem, jogou muito mal, por sinal, e perdeu por 1-0 do Boca Juniors lá no estádio La Bombonera. O Corinthians tropeçou na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e perdeu por 1-0. E agora, na partida de retorno, na partida de volta, o Corinthians precisa vencer o Boca Juniors, Se vencer por 1-0, a partida vai para os pênaltis. Evidentemente, se o Boca fizer um ou mais gols, passa para a próxima fase da Libertadores. Mas o jornal A Gazeta de Piracicaba também traz outras informações e diz aqui que a cesta básica apresenta alta de 0,21% na semana.
A batata é um dos produtos responsáveis pela alta da cesta básica em Piracicaba, conforme o ICB, e é um índice da Exalc. Mais informações desta quinta-feira, 2 de maio de 2013, do jornal A Tribuna Piracicabana. São informações que já estampam os principais jornais da nossa cidade. Segundo a Tribuna Piracicabana, do nosso amigo Evaldo Vicente, que é o diretor, do jornal A Tribuna Piracicabana, o jornal traz a seguinte manchete: Câmara amplia audiências para discussão sobre o PPA, que é o Plano Plurianual. Esse plano, depois o secretário, inclusive, pode falar um pouco sobre essa questão. Trata-se, inclusive, de um projeto de lei, que precisa passar pela Câmara Municipal, isso nos municípios brasileiros, que define algumas metas de investimentos, de recursos que são arrecadados por conta dos tributos e aonde a Prefeitura pode investir. Então, ouvir a população é, sem dúvida alguma, uma iniciativa importante da Prefeitura Municipal, claro, juntamente com a Câmara dos Vereadores da cidade de Piracicaba. Bom, quinta-feira, 2 de maio, vamos então fazer aí, mostrar algumas imagens da cidade de Piracicaba, para que a gente possa acompanhar o tempo e a temperatura. Temperatura hoje na marca dos 23 graus nesta quinta-feira, 2 de maio, e a temperatura em Piracicaba pode chegar aos 28 graus. O outono, que começou no dia 20 de março, termina no dia 20 de junho, e trata-se aí de uma estação de transição entre o verão e o inverno. Portanto, verificam-se características de ambas, ou seja, mudanças rápidas nas condições de tempo, maior frequência de nevoeiros e registros de geadas em locais serranos nas regiões sul e sudeste do nosso Brasil. Então, portanto, aí um resumo com as principais notícias do dia, para você ficar bem informado, acompanhando o nosso programa, o Opinião Agora pela TV Opinião, canal 40, para toda a cidade de Piracicaba e região. E você também pode participar do nosso programa pelas redes sociais e por telefone. Nosso telefone é a linha direta com o Opinião Agora. Você pode ligar no 33020271, fazer o seu questionamento, a sua pergunta, interagir junto com a gente. Pode também participar pelas redes sociais, pela internet, através do e-mail opiniãoagora40uhf@gmail.com. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos para o nosso apoio cultural e, em seguida, iniciaremos a nossa conversa, o nosso bate-papo com o secretário Sérgio Fortuoso, que é secretário municipal do Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba. Vamos a um rápido intervalo, um instante só. Opinião Agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião Agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, estamos de volta com o Opinião Agora, a edição desta quinta-feira, 2 de maio de 2013. Como você pôde acompanhar a nossa previsão do tempo, tempo bom na cidade de Piracicaba. E temos aqui o imenso prazer, uma satisfação muito grande de receber o secretário municipal do Trabalho e Renda do município, o senhor Sérgio Fortuoso. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo aos estúdios da TV Opinião, em especial ao nosso programa Opinião Agora. Muito obrigado, Alexandre. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui, conversar com esse grande público telespectador, esse importante programa, a segunda vez depois de secretário. E a gente veio logo no início da gestão, ainda conhecendo um pouco a secretaria, na oportunidade sendo entrevistado aqui pelo Marcelo Oliveira, nosso grande amigo. Um grande abraço a ele, um carinho especial a ele e a toda a equipe da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Um organismo vivo e muito importante para as tomadas de decisão aqui de nosso município, mas a gente estava conhecendo naquela oportunidade a secretaria. Hoje, decorridos 4 meses, a gente já está um pouquinho mais enfronhado. Você já tem um diagnóstico um pouco melhor. Mais apurado, Alexandre? Felizmente, correto. Isso é importante para a gente poder trabalhar mais e melhor as questões da secretaria e do município. Muito bem, você citou o nosso amigo Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira, que por muito tempo apresentou a Opinião Agora, mas é um grande amigo, é um parceiro por questões de incompatibilidade de horário. Marcelo, que é um excepcional profissional, atua na Câmara Municipal de Piracicaba, estava conciliando aí a sua atividade profissional na Câmara e a apresentação do programa, mas fica difícil, Marcelão? Precisa, evidentemente, tirar um pouco o pé do acelerador e, claro, ir pelas prioridades, mas, evidentemente, que a TV Opinião e o Opinião Agora estará sempre de portas abertas ao nosso amigo Marcelo Oliveira, que por muito tempo apresentou a Opinião Agora, Sempre um amigo, um parceiro. Aliás, bom trabalho para você aí na Câmara, viu, meu amigo Marcelo? Mas, voltando aqui para esse bate-papo, essa conversa com Sérgio Fortuoso, secretário municipal de Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba. O Sérgio, a gente vê a cidade crescendo, o país em um momento importante. Se eu não me engano, se não me falha a memória, você pode me corrigir, por favor, a cidade de Piracicaba, ela tem o PIB, o Produto Interno Bruto, entre os 6 maiores do Brasil, ou seja, a cidade de Piracicaba contribui com mais de 9 bilhões em produção anualmente para o estado de São Paulo, sendo aí uma importante cidade na geração de emprego e renda para o país. E de que forma, com essa importância que tem a Secretaria, você desenvolve os seus trabalhos? Qual é o diagnóstico que você faz para atender essa demanda e também oferecer os melhores serviços para a população? Muito bem. Alexandre, veja, aqui uma saudação especial então a todos os nossos telespectadores, a toda a equipe que dirige esse programa, uma equipe muito competente e podendo levar essas informações aos nossos telespectadores. Veja, a Secretaria, ela é a mais nova das secretarias municipais, ela tem 5 anos, mas tem um papel importantíssimo. Nós temos um diálogo muito estreito com a comunidade por meio de suas categorias que representam. Então, o CONESP, que é o Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, traz subsídios e informações pertinentes porque agrega muitos sindicatos trabalhadores. Então, as categorias se fazem representar ali. A Comissão Municipal de Empregos, que é tripartite, que tem assento lá os trabalhadores, o setor patronal por conta de suas entidades e também o poder público nas 3 esferas. Ali nós podemos discutir pensamentos da cidade, ali nós trabalhamos as necessidades da cidade. Também as entidades patronais, como a gente viu aí o CIMESP, nós temos a CIP, CDL, enfim, o CIESP, Coplacana, eles apresentam também demandas empresariais. A Secretaria, ela tem que ficar atenta às necessidades do mercado. Uma empresa que está vindo para Piracicaba, qual a necessidade daquela empresa? Qual o papel que ela vai desenvolver na cidade, que perfil de geração de emprego ela vai, que trabalhador ela precisa, qual a especialidade daquele trabalhador, qual a qualificação.
A Secretaria corre preparar essa mão de obra para atender a demanda. As empresas instaladas em Piracicaba, quer sejam do comércio, indústria e serviços, cada um tem a sua necessidade e a sua especificidade. A Secretaria, junto com esses atores que nós falamos aqui, ela vai ouvir a demanda e preparar os cursos. Piracicaba tem um privilégio. Como você falou, ela se destaca no PIB. Ela é uma região importantíssima. E agora se tornou o aglomerado, né? É o aglomerado paulista. Exatamente. O aglomerado do estado de São Paulo, que congrega 22 cidades. Duas cidades do nosso entorno. Do entorno, né? Exatamente. Um papel importantíssimo. Aos poucos, Piracicaba chegou, de fato, né, naqueles setores e no destaque que ela merecia por conta da sua potencialidade regional. Nós não trabalhamos uma ilha, havia essa necessidade desse aglomerado urbano ser definido, e felizmente o governo do estado faz isso, porque você tem que pensar regionalmente. Nós temos uma potencialidade regional. Então, a Secretaria, quando observa uma demanda, ela corre por meio da sua excelência. Nós temos o Sistema S aqui em Piracicaba, nós temos aí o Senai, o Senac, SEST e Senat, que formam, capacitam. Nós temos o Sebrae, que trabalha com os empreendedores, com os empresários. Nós temos as ETECs, as escolas técnicas de altíssima qualidade. Nós temos as FATECs, nós temos as universidades de alto grau de excelência em Piracicaba, além das escolas particulares que fazem um papel importantíssimo. Então nós temos hoje um grande campo e agilidade suficiente para qualificar a mão de obra que as empresas instaladas em Piracicaba ou as empresas que para cá estão vindo sinalizam para a Secretaria, e nós corremos qualificar essas pessoas, preparar para deixá-las em condições dessa oportunidade da vaga. Ô Sérgio, um exemplo bastante claro e prático desta sua atuação, da atuação da Secretaria que está sob o seu comando, vamos trazer aqui a questão da Hyundai, por exemplo, Perfeito. que é uma das maiores montadoras do mundo, que se instalou na cidade há pouco tempo e que provavelmente vem aí com um terceiro turno de trabalho. A Hyundai anuncia que vem para a cidade de Piracicaba. Como é que você mobiliza o teu pessoal? De que forma o trabalhador pode aproveitar uma das milhares de oportunidades que são criadas? Assim, traduzindo, eu diria, de uma maneira um pouco mais clara para o nosso telespectador. Perfeito. Quando o Sindicato dos Metalúrgicos, o seu presidente Zé Luiz Ribeiro, anuncia a estruturação do terceiro turno em consonância com a Hyundai, imediatamente nós nos articulamos. Para quê? Para verificar qual o trabalhador que esse terceiro turno potencialmente vai precisar. Nós corremos para atender essas qualificações, ou seja, buscamos prioritariamente aquele trabalhador que está fora do mercado. A nossa secretaria tem que jogar prioridade na qualificação daquele que está fora do mercado, ou aquele que já é trabalhador, já tem sua atividade profissional, mas por um momento está desempregado, ou aquele que vai ingressar no mercado, o jovem que está vindo para o mercado. A nossa missão é correr e verificar quais profissionais serão necessários, qual qualificação nós precisamos oferecer, e contratamos os serviços localmente para que, com qualidade, como a FUMEP também é um grande parceiro, a Unimep hoje, nós corremos e contratamos, ou no Senai. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com 8 cursos em andamento. Um deles específico para portadores de necessidades especiais, para deficientes, que é o Sou Capaz, que vai atender também, além de cotas, e colocar essas pessoas no mercado de trabalho. E os outros 7 são os cursos regulares, pintor automotivo, e uma novidade, as mulheres ali trabalhando e fazendo curso de pintura automotiva. Impressionante, é a ascensão da mulher em todo no mercado do trabalho, em todos os setores. Então nós corremos em cima disso. Agora veja, quando você potencializa um terceiro turno numa empresa muito importante como a Hyundai, e outras tantas como Caterpillar e outras empresas que estão em franco desenvolvimento em Piracicaba, você corre o risco de migrar. Algumas pessoas saem daquela atividade que tem, buscando uma nova oportunidade. Eu estou na atividade X, mas eu quero ir para aquela empresa buscando uma nova oportunidade, um benefício, um avanço na sua carreira profissional. Nós desabastecemos outro setor do mercado. Então nós estamos constantemente fazendo análises
sondando o mercado para ver que profissional o mercado está precisando para prepararmos de forma ágil, com recursos do próprio município. E diga-se de passagem aqui, eu quero agradecer potencialmente toda a atenção que o prefeito Gabriel Ferrato tem dado, não medindo esforços para liberar verbas, e também aos nossos pares secretários municipais, que em conjunto temos disponibilizado possibilidades. Hoje, por exemplo, Alexandre, nós temos a carreta do Senai contratada com verba do município, prestando o curso para a gente. O subsídio do município? Do município, 100% pago pelo município, a excelência que o Senai é, e a carreta está onde? Está dando aula em parceria com a SEMA, nosso secretário Valdemar Gimenez, uma saudação a ele, que disponibilizou aquele espaço do Varejão da Paulista. Por que nós estamos levando ali? Nós estamos descentralizando os cursos para ficar mais próximo da população, para que a população não precise se deslocar tanto para ir, por exemplo, na unidade da Vila Resende, lá no Jardim Primavera, às vezes sair de um lado da cidade e a outro. A secretaria tem que estar próxima do trabalhador. Então, os cursos que são possíveis, nós estamos levando próximo à comunidade. E, claro, todas as secretarias são importantes em todas as prefeituras, em todos os municípios, mas o que a gente percebe também é que está havendo uma integração das secretarias, das pastas. Por exemplo, a secretaria do Sérgio não pode trabalhar de forma autônoma ou de forma involuntária, ela precisa das demais secretarias. Quando uma empresa, uma indústria vai se instalar em um município, evidentemente, além da mão de obra, que a empresa deve fazer esse diagnóstico antes, vou me instalar, né, ou a minha empresa vai se instalar no município de Piracicaba ou qualquer um outro município do estado de São Paulo, do Brasil, ela faz uma série de análises, uma série de diagnósticos. A questão da mão de obra é importante, assim como as demais secretarias, também, seja o transporte com relação à malha viária, né, para suprir as necessidades, a questão da saúde, por exemplo, os postos de saúde, escolas, creches, e a sua secretaria ela vem somar, né, nesse complexo trabalho do poder público, é um trabalho em conjunto. Perfeitamente, perfeitamente. A SENDEC também, que é Desenvolvimento Econômico, Tarcísio Mascarinho, doutor Tarcísio Mascarinho, presidente, também que detecta as demandas. A empresa procura a secretaria dele e verificando, e você muito bem colocou, com muita propriedade, Alexandre, a empresa não pode, eu vou naquela cidade, não, ela tem o porquê vir aqui. Hoje Piracicaba... Tem motivos, logística, infraestrutura... A mão de obra especializada, uma boa relação com a base sindical, porque se forem sindicatos muito duros, que pensem, como no passado, às vezes, houve um momento importante das duras lutas que os sindicatos precisaram fazer para poder avançar qualitativamente a situação do trabalhador. Hoje, as relações sindicais são muito mais estreitas com a empresa tem que cumprir suas obrigações, né, dar as condições diferenciadas, Alexandre, do trabalhador. Ela fideliza o trabalhador e o sindicato continua avançando nas conquistas, mas a relação capital-trabalho é muito importante. Os sindicatos em Piracicaba têm tido uma relação muito afável, sem perder o foco dos interesses dos trabalhadores, mas sabendo dialogar, não é? Na busca da qualidade do trabalho. Uma atuação mais flexível por parte dos sindicatos? Eu, em alguns momentos, tive a oportunidade de cobrir algumas atividades do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Piracicaba. Quero, inclusive, aqui mandar um grande abraço ao Zé Luiz, que é um sindicalista e um político atuante na cidade de Piracicaba. Mas o que a gente percebe pelo menos até o momento, é a questão da flexibilidade. Como você colocou, o sindicato não basta cobrar somente os direitos do trabalhador. É preciso que o sindicato cobre, evidentemente, os direitos dos trabalhadores, cada um dentro da sua categoria. Evidentemente que o sindicato também precisa colaborar com relação aos deveres do trabalhador. Então, existe aí uma parceria, né? Uma intermediação entre o capital, que é o do empresário, e a mão de obra do trabalhador. E o sindicato entra aí como um facilitador dessas negociações, não é isso, Sérgio? Ele tem um papel muito importante, porque ele não pode, veja, hoje a saúde do trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador, a segurança do trabalhador, isso são fundamentos primordiais. O que está acontecendo do nosso ponto de vista é o amadurecimento do setor empresarial. Se ele não tiver o diferencial, ele não fideliza o trabalhador. E para você preparar uma mão de obra não é fácil, não adianta ele só ter uma formação
pegar, conhecer aquele atendimento, como eu falei, comércio, indústria e serviços, cada um tem sua particularidade. Então, essa relação capital-trabalho, Alexandre, ela é muito interessante quando o sindicato consegue levar esse diálogo. E, felizmente, a base sindical de Piracicaba, sem perder o foco nos direitos e nos avanços do trabalhador, mas também tem aberto um diálogo muito estreito com o setor empresarial. Por quê? Se não tiver também, um depende do outro. Tem que ter aquele que investe o seu capital para poder crescer, mas ele também não consegue fazer isso se ele não tiver a mão de obra ali para trabalhar, o trabalhador para tocar o negócio. Então um precisa do outro. E essa relação madura, esse diálogo maduro constante é muito importante. Então aqui tanto as entidades patronais quanto as entidades sindicais que representam os trabalhadores, eu percebo assim um avanço muito grande. E aqui uma saudação por meio do CONESP a todos os dirigentes sindicais. Até ontem, dia do trabalho, nós tivemos no sindicato dos comerciários lá, com o Previde e toda a sua diretoria, uma festa maravilhosa. Quando eu vejo aqui as imagens, né, no entorno aqui dos estúdios, eu me remeti a pensar ontem, nós estávamos no sindicato, lá no clube de campo do sindicato dos comerciários, numa festa do trabalhador, sorteando, muito bacana, e uma paisagem maravilhosa. Essa cidade aqui é fantástica. Tá vendo a curva do rio ali, um pedaço do rio, uma paisagem, dá para ver um pedaço da cidade. Que maravilha que essa cidade, né? Uma coisa apaixonante. A gente não é daqui, então eu tenho muita propriedade para poder falar. Né? E o bom de tudo isso, a gente percebe, né? O Sérgio, evidentemente, um profissional, né? Um servidor público, mas que, acima de tudo, tem aí um grande respeito e um apreço muito grande pela cidade, pelo município. Então, não basta ser servidor público ou ocupar um cargo público. É importante que você faça isso com propriedade, com respeito à população, porque o que senão a obrigação do gestor público, independente do cargo que atua, em trabalhar com responsabilidade com relação aos recursos públicos, né? Ao dinheiro do imposto do trabalhador, né? O dinheiro do meu imposto, do Sérgio, o dinheiro do imposto seu telespectador que nos assiste pela TV Opinião. Então, a responsabilidade do servidor público é muito grande em diversos aspectos e principalmente com relação ao respeito à população. Então a gente percebe que o Sérgio faz isso com muita propriedade e, claro, tem aí um grande carinho, um profundo respeito pela cidade de Piracicaba. Sérgio, nós vamos para um rápido intervalo, para o nosso apoio cultural dentro do Opinião Agora. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os impactos da desoneração da folha de pagamento. Algumas medidas da presidenta da República, Dilma Rousseff, vêm para desonerar, né, para tirar alguns encargos da folha de pagamento. E qual que é o reflexo dessa ação do governo federal? Daqui a pouco, depois do intervalo, o Sérgio conversa com a gente sobre esse assunto e os demais dentro do Opinião Agora. Vamos para um rápido intervalo. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Estamos de volta com o Opinião Agora, a edição desta quinta-feira, hoje o dia 2 de maio, e recebendo em nossos estúdios o secretário municipal de Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba, nosso grande amigo Sérgio Fortuoso. Tem feito aí um trabalho excepcional à frente de sua secretaria. E antes de irmos ao intervalo, eu disse a você que a gente traria aqui a questão da desoneração da folha de pagamento, o que isso representa para o nosso dia a dia. O que a gente percebe, Sérgio, é que às vezes as decisões são tomadas em Brasília ou em nível nacional e às vezes o cidadão, né, o telespectador, não se atenta para que essa decisão impacta no dia a dia, né, desse trabalhador. Então, quando a gente fala da questão da desoneração da folha de pagamento, é a retirada de alguns encargos para facilitar, né, para diminuir os encargos do empregador e, evidentemente, colaborar com a questão da geração do emprego e, substancialmente, com relação à geração de renda. Então, segundo aqui informações que a gente traz na Opinião Agora, a presidenta Dilma Rousseff editou medida provisória ampliando os setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. Essa desoneração da folha já beneficia 42 setores da economia. Sérgio, o que isso reflete no dia a dia do trabalhador da cidade de Piracicaba? É importante, é muito bem colocado, mais uma vez, a competência, né, na análise do assunto. Veja, é importante frisar para o trabalhador que, em momento algum, a desoneração afeta seus benefícios e seus direitos, muito pelo contrário. A desoneração é importante porque torna o nosso país mais competitivo. Nós precisamos ter uma grande avaliação. A carga tributária no país é elevada, não é? E, obviamente, que nós precisamos do tributo porque é por meio disso que os serviços públicos existem, não é? Tanto municipal, estadual ou federal, que possibilitam os investimentos, saúde, educação, segurança, transporte, entre todos os outros. Vejam, quando você desonera, você facilita a vida do empregador. Então, você mantém os direitos do trabalhador, mas você possibilita que a empresa seja mais competitiva. Ela pode empregar mais, ela pode ampliar sua planta de ação, e eu sempre digo, isso tudo pensando no comércio, indústria e serviço, que todos são muito importantes para a economia, todas as atividades. Vejam, quando você onera demais a empresa, ela fica menos competitiva, não é? Há um perigo da desindustrialização do país. Se você não coloca condições de igualdade de competição, é muito mais barato você importar determinados equipamentos, produtos. E isso começa a gerar o problema da empregabilidade. Então, a competitividade é muito importante, mas você tem que dar as ferramentas adequadas para que as empresas possam competir efetivamente. E a competição passa pela industrialização, quer da indústria vestuária, da indústria da construção civil, da indústria metalmecânica, da indústria da agricultura. Nós temos que ser competitivos. E a desoneração, começando por esse passo arrojado de desonerar a folha de pagamento, resguardando, e é bom se frisar, todos os direitos do trabalhador, isso é fundamental para que a empresa possa competir mais, para que ela possa concorrer com o mercado internacional, que ela possa fazer frente aos produtos. Você não pode fechar... Ou seja, principalmente nesse momento, neste mundo globalizado. Exato, né? A competitividade, a competição entre os países, ela é muito grande e se acirra a cada dia. Então, a desoneração é uma ação do governo federal, tramita em Brasília a questão da reforma tributária, muito né? bem Porque colocado. O custo Brasil é muito alto, muito né? alto. O empresário fica às vezes sem condições de competir com empresas estrangeiras. Exato. Uma vez que, por exemplo, né, a gasolina, o litro da gasolina hoje em torno de R$3. Tem algumas manifestações, tanto no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo também, já ocorreu algumas manifestações de proprietários de postos de gasolina que retiram os tributos, os encargos do combustível e o vendem sem os tributos. Então, em resumo, a gasolina sem os impostos custa pelo menos a metade do valor hoje. Então, se ela está em torno de R$3, sem os encargos, os tributos, ela vai para R$1,40, R$1,50.
Então, a questão, né, dos tributos, né, a reforma fiscal e tributária que tramita em Brasília é de suma importância. E isso reflete no dia a dia nosso aqui, não é isso, Sérgio? No resultado direto, porque você gera melhores condições, você gera mais competitividade, você melhora a riqueza, as empresas podem pagar mais e melhor, dividir os seus lucros e resultados. É muito importante essa relação capital-trabalho, mas também o governo, né, como a principal carga tributária vem dos governos federal e depois na segunda medida o estadual, e o trabalho fica no município, obviamente que a ação de poder fazer os estudos e fazer a redução é do governo federal prioritariamente e na sequência o estadual. É muito importante, nós não podemos criar uma guerra fiscal no país, porque o país de dimensões continentais como o Brasil, todas as regiões têm a sua particularidade, a sua facilidade e peculiaridade de ação. Nós precisamos sim competir externamente, como você bem colocou, no mundo globalizado. E as condições fundamentais para que a nossa indústria possa crescer e desenvolver, gerando melhores condições de trabalho e renda para o cidadão, passa também pela reforma tributária, reforma fiscal. E são pequenas ações como essa que têm um impacto muito grande, desonerando a folha, para que você possa gerar mais emprego, possa ser mais competitivo na ponta, quando o Brasil hoje compete frontalmente com qualquer nação do mundo. Olha, Sérgio, eu quero aproveitar a visita do Sérgio Fortuoso aqui em nossos estúdios. Gostaria que daqui a pouquinho, claro, dentro aqui do nosso programa, do Opinião Agora, você falasse um pouco sobre a questão do primeiro emprego, que é muito importante, principalmente para os jovens, né, em idade escolar, que querem a primeira oportunidade. Mas antes disso, Sérgio, eu queria colocar aqui a questão do microempreendedor. Nós falamos muito a questão da indústria, e a indústria é tema para diversos programas, evidentemente, mas a questão do empreendedor, do microempresário, de que forma a sua secretaria colabora ou promove ações para incentivar o microempreendedor? Perfeito. A secretaria já tem uma parte, dentro da pasta, né, nós temos ali a economia informal, que são os ambulantes. E agora, semana passada, o prefeito Gabriel nos chama ao gabinete e atribui à secretaria também a missão de cuidar do microempreendedor individual, o MEI. Não é? É uma atividade importante porque ela tira as pessoas da informalidade, ela possibilita, é uma lei federal, mas que foi muito trabalhada pelas atividades, o TAMI aqui trabalhou muito, o SEBRAE trabalhou também muito para essa lei. Isso tudo beneficia e muito as pessoas que estão na informalidade. São 478 atividades que podem se tornar MEI. Com, no máximo, R$ 39, R$ 41 por mês, essa pessoa, esse microempreendedor, pode gerar até um emprego formal, registrar o trabalhador. Ele pode ter um faturamento de R$ 60 mil ano, cerca de R$ 5 mil mês. Pode emitir nota, então quer que ele tenha uma atividade de comércio, serviços ou até algumas atividades na indústria, isso não quer tirar a pessoa da formalidade, não quer tirar a pessoa do emprego formal, quer sim aquela pessoa que tem ela é vocacionada a trabalhar prestando serviço ou produzindo algo de pequeno porte, cozinheiro, cabeleireiro. Essas pessoas ficavam na informalidade, não tinham acesso ao crédito, tinham dificuldade de poder comercializar seus produtos, quer para pessoa física como pessoa jurídica. Elas passam agora a ter vida própria, existir, saem do anonimato, né? Sai do anonimato, não existem, tem direito trabalhista, aposentadoria, uma dona de casa. Às vezes a dona de casa ela contribui muito com as suas atividades, salgadeira, cabeleireira, costureira. Ela contribui muito, mas ela acrescentava a renda da família. Não é? Fazia parte da renda da família, mas não existia. Ela passa a existir agora. É um papel importante, porque o brasileiro é empreendedor nato. Sim. Ele tem o espírito empreendedor. Então, essa possibilidade, essa criação do MEI fica extremamente fácil para as pessoas saírem do anonimato, da informalidade, vindo para a formalidade. E a nossa secretaria agora vai se organizar
Alexandre, para Muito poder dar importante essa todas as iniciativa, orientações, Sérgio, muito importante. tanto como nós já damos para o informal, agora vamos tentar trabalhar e olha, eu quero aqui também, até esquecendo, fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da nossa secretaria. São servidores públicos extremamente comprometidos e compromissados com a causa. Claro. E agora a eles também vai ser imputado o compromisso de nos organizarmos para poder atender e orientar o MEI. E essa questão do MEI é importante porque, às vezes, Sérgio, o que preocupa o empreendedor, aquele que tem um pequeno comércio, uma pequena atividade de prestação de serviços, é a questão da burocracia. Às vezes o empreendedor, né, o pequeno empreendedor, tem até medo de ir à prefeitura por conta das taxas, dos impostos e o que isso vai acarretar no seu dia a dia. Essa questão do MEI, ela facilita a vida desse empreendedor. Não tenha dúvida, muito e lhe confere, além da oportunidade de poder emitir nota, o pedreiro, o encanador, o eletricista, ele tem as relações de trabalho, né, de prestação de serviço. Veja, eu só vou dar um exemplo, o tempo nosso vai estourar aqui, mas nós temos um curso em parceria com a USP, gratuito, que também começa agora, onde nós vamos formar 22 jardineiros. Olha que maravilha. Nós fizemos uma parceria com a SEDEMA, a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, que nos apontou áreas da cidade que podem ser adotadas, e nós estamos buscando empresas que queiram adotar áreas. E esses formandos poderão prestar serviço a essas empresas. E serviços com mais qualidade. Qualidade, ele até já tem a habilidade da terra. Hoje, com a mecanização do corte de cana, há mudanças na zona rural. Então a SEMA, que é a de Agricultura e Abastecimento, localizou alguns profissionais, nós estamos capacitando uma parceria da USP, e esses profissionais poderão prestar serviço em condomínios, nas empresas. Eu até acredito, Sérgio, que com essa situação a gente entra realmente nessa política de inclusão social, né? O país atravessa esse momento de inclusão social em todos os sentidos, né? Somente a questão do deficiente, e é muito importante a ascensão, a inclusão da pessoa portadora de deficiência ao mercado de trabalho, mas essas pessoas que trabalhavam porque aprenderam uma profissão com o pai, com a família, estão tendo a oportunidade de se profissionalizar. Haja vista a questão da PEC das domésticas, né? Que é a proposta de emenda constitucional, que já virou lei, que garante os direitos do empregador doméstico, não somente da empregada doméstica, mas do empregador doméstico, aquele profissional que trabalha em uma casa. A sua secretaria também deve estar atenta já a essa situação. Sim, nós temos, procurado orientar, nós temos lá os cursos de qualificação do cuidador de idoso, que tem um papel importante, então também essa relação, né? Tudo isso são avanços, nós temos que ter bastante cautela, são importantes avanços que nos dão e nos colocam num país como ele tem que estar, um país que respeita as pessoas, as relações, isso é fundamental. E a nossa secretaria tem por missão ser o agente articulador. Quando a gente fala desse curso de jardinagem, muitas pessoas da zona rural que já têm vocação em mexer com a terra, ele não precisa sair do seu sítio, mas ele pode ir lá criar um viveiro, trazer preparado com profissionais da Exalc, dando o curso gratuitamente, nós somos o agente facilitador, e ele podendo cuidar de um condomínio, de uma indústria que tem lá o seu jardim. Criando novas alternativas. Exatamente, ou ainda pegando empresas que adotam praças, ele trabalhar para essa pessoa. Ele pode emitir nota, porque ele passa a ser um MEI. Se a empresa não precisar dele 100%, senão ele seria um funcionário da empresa, mas ela precisa por 2 dias. Então ele pode trabalhar em 2, 3, prestando serviço para 2, 3, 4 empresas, ser remunerado e bem remunerado para isso e ter os seus direitos garantidos. Isso é fundamental. Nosso tempo está se esgotando, mas como eu prometi ao nosso telespectador, principalmente aos jovens, né? São centenas, milhares de jovens que nos acompanham pela TV Opinião, Canal 40 e principalmente o nosso programa Opinião Agora. Quais são as oportunidades de emprego para o primeiro emprego, aquele jovem que está no ensino médio, está indo para a faculdade? Qual é a política, né, pública com relação a essa questão na cidade de Piracicaba? Perfeito. O primeiro emprego objetiva efetivamente orientar os jovens, que ele busque uma qualificação. E aqui um detalhe, muitas vezes nós esquecemos dos cursos técnicos. E o curso técnico, ele tem formação específica, ele é um salto para você poder escolher sua profissão, ver a sua habilidade, sua competência, tirar o seu melhor. Então, nós estamos buscando talentos e colocando à disposição das empresas, não é? Então, nós temos lá o atendimento ao primeiro emprego, que
possibilita as necessidades do mercado, buscando os cursos de qualificação. Nós temos o workshop que vai ser agora em outubro, que trabalha tudo isso, é uma feira de profissões, onde você vai poder conhecer naquele ambiente o que eu gostaria de fazer, qual a minha competência, minha habilidade, minha facilidade profissional. Então, pode se dirigir à secretaria, vá até a secretaria, nós temos uma equipe preparada para orientá-lo, mostrar todos os cursos de qualificação profissional que nós temos lá, ou as escolas técnicas do município. E aliado aí, pegando um gancho bem rápido, o time do emprego. Que é um programa da sua secretaria? É um programa que é do Estado, da CERT, do governo estadual. Nós temos muita parceria com o Ministério do Trabalho e também com a Secretaria de Relações Emprego e Trabalho do Estado de São Paulo. Essas parcerias, inclusive com verbas para capacitação, nós temos também esse time do emprego. O time do emprego pega a pessoa que ou está fora do mercado, às vezes está meio de baixo astral, não consegue, está até um pouco deprimida, já passou por 3, 4 entrevistas e não consegue a colocação, ou o jovem que está buscando sua primeira colocação, por meio do aprendiz ou não. O time do emprego prepara essas pessoas, dá autoestima, dá força, pega o seu melhor e deixa evidenciado. Então, vá até a nossa secretaria, conheça ou entre no nosso site, ou vá até lá, conheça os programas que nós temos do primeiro emprego, do aprendiz, nós temos o Sou Capaz, nós temos a economia informal, o Banco do Povo, vá até lá, para que possa ali buscar as orientações, que é o nosso papel. A secretaria existe para atender a comunidade de Piracicaba, orientar e oferecer as melhores oportunidades para o trabalhador, para a economia informal, para o MEI ou para a empresa buscar ali os melhores profissionais do mercado. Tá aí, é um trabalho diferenciado da Secretaria de Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba. Sérgio, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, nos estúdios da TV Opinião, Canal 40, na cidade de Piracicaba. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, mas principalmente deixasse os contatos, né, os telefones, o endereço da Secretaria, que é muito importante, tanto para quem está iniciando a sua atividade produtiva, também para as pessoas que perderam o emprego, que precisam de uma recolocação, como você colocou bem, a questão da autoestima. A pessoa quando perde o emprego e fica naquela luta, naquela angústia, está aí uma secretaria com profissionais competentes para te auxiliar. Quais são os principais contatos da secretaria, Sérgio? Perfeito. Nós estamos localizados na Rua Voluntários, esquina com a Santo Antônio, ali no centro. O telefone 3437-2222. Nos procurem, orientem-se, vejam, as relações estão mais estreitas e próximas. Nós temos que capacitar, cada um tem que dar o seu melhor. É um mundo competitivo, mas de grandes oportunidades. Nós estamos lá para fomentar esse trabalho. Agradeço muito, Alexandre, a toda a equipe, nosso diretor, Elvésio que tem uma pessoa já que a gente, de longa data, amigo, uma pessoa que pega no pé dos profissionais desta empresa para dar conta do recado, né, Sérgio? Mas assim, é fantástico. Aqui a gente está muito bem acolhido, é uma grande oportunidade de poder falar com todos os telespectadores. Nos colocamos à disposição hoje e sempre na busca da melhoria contínua no serviço público prestado à população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos realmente a presença aqui do Sérgio Fortuoso, secretário municipal do Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba. Nós queremos aqui então também anunciar o nosso entrevistado de amanhã. Amanhã no Opinião Agora iremos receber a visita do José Antônio Fernandes Paiva, o vereador Paiva, que além de vereador é presidente do Sindicato dos Bancários. Uma conversa aberta, uma conversa franca amanhã com o Paiva vereador. E o Opinião Agora, a edição desta quinta-feira, 2 de maio, fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.